pessoal, eu tô aqui para resolver essa questão de química com vocês, então bora começar lendo a questão. No nosso dia a dia é muito comum encontrarmos a matéria sofrendo uma série de transformações. Quando a transformação é muito brusca, de modo que modifica as propriedades dos materiais, a ponto de, no decorrer da transformação, surgirem novas substâncias, diz que ocorreu uma reação química. A reação, e ele mostra a reação para a gente, pode ser classificada quanto a relação entre o número de substâncias que reagem e o número de substâncias produzidas, como aí ele dá as opções para a gente. Essa questão fala sobre reações em substâncias inorgânicas, no qual a gente tem quatro tipos, né? Análise ou síntese ou adição, análise ou decomposição, simples troca e dupla troca. Essas são as quatro reações mais conhecidas que a gente tem, os quatro tipos, né? E aí, para auxiliar a gente, para a gente revisar um pouquinho sobre isso, eu trouxe uma imagem que traz um pouquinho para a gente essa questão de quando a gente olhar para uma reação, conseguir identificar quantos elementos tem nela e como esses elementos reagem entre si para entender qual é o tipo de reação que ele fornece. Então, por exemplo, a reação de síntese e de decomposição, que no caso seria síntese, ou também chamada de adição, né? Decomposição ou análise, também pode ser chamada assim. A gente vai ter dois tipos de elementos, sendo que no caso na adição a gente vai ter, obviamente, né? Pelo que o nome já fala, dois átomos que vão se adicionar e formar um único átomo. E na decomposição ou análise é a mesma coisa. A gente vai ter dois átomos, só que nesse caso é o contrário da adição. A gente vai ter dois átomos que já estão juntos e eles vão se separar. No caso da simples troca e dupla troca, eu via muita gente confundir isso na época do cursinho. Mas quando você consegue entender que a simples troca, ela só tem três elementos envolvidos e na dupla troca a gente tem quatro, a gente consegue diferenciar melhor. Então, na simples troca a gente sempre tem um composto, certo? Formado por duas partes, digamos assim. E esse composto, um desses elementos desse composto, sempre vai trocar de lugar com um terceiro elemento, como ocorre aqui, ó. Já na dupla troca, a gente vai ter quatro elementos, ó. Um, dois, três, quatro. E esses elementos, eles vão cruzar entre si, ó. Certo? E aí, o que acontece aqui? Aqui, a gente tem o cálcio, certo? Então, esse é nosso primeiro elemento. E a gente tem nosso segundo composto, que é o HNO3. E aí o que acontece? O cálcio troca de lugar com esse HNO3, formando o CaNO3 e o H separado aqui. Então, a gente tem três elementos que alternam entre si. E essa seria uma reação de simples troca, certo? Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários e até a próxima resolução.